Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Feriadão e a gente aqui cumprindo a nossa missão, cumprindo a nossa meta de trazer conteúdo para vocês de valor, conteúdo sobre o acompanhamento terapêutico. Hoje é uma live especial com uma T, formada pelo Lugar de Encontro, uma T da nossa equipe, que vai contar tudo para vocês sobre o acompanhamento terapêutico. Então, fiquem aqui com a gente, a Leane vai entrar e quero dizer que essas lives que estão acontecendo todos os dias, não, na verdade de segunda a sexta, né, os dias úteis, hoje é um bônus que eu tô dando para vocês, de aquecimento para nossa jornada do acompanhamento terapêutico, que vai acontecer nos dias 5, 6 e 7 de julho. Então, eu espero todos vocês, quem quiser fazer parte dessa comunidade, quem quiser saber mais sobre o acompanhamento terapêutico, é só se inscrever, o link está na bio, tá bom? Então, gente, a Leane já entrou, já solicitou aqui, nossa acompanhante terapêutica do Lugar de Encontro. Façam perguntas, interajam como vocês têm feito todos os dias, tem sido bem legal, tá? Então, vamos receber nossa convidada aqui, a Leane, para falar um pouquinho para vocês de como ela se tornou até e começou a atuar. Vamos esperar, deixa a Leane entrar aí. Tô vendo o pessoal que tá aqui todo dia. Oi, Leane. Oi, Ingrid. Ai, que bom, feriadão, né, Leane? Sim. Ó, te agradeço muito, viu? A gente tá fazendo esse aquecimento para a jornada e eu marquei no feriado, mas eu nem me toquei que era feriado. Juro para você. Sem problema. Mas enfim, Leane, ó, agradeço. Hoje, assim, tá todo mundo muito interessado em saber, assim, de como que tem sido o trabalho na equipe do Lugar de Encontro, como que você se transformou numa T, como que foi acontecendo isso, né? Essa jornada sua em acompanhamento terapêutico. Então, se apresenta, fica à vontade para contar um pouquinho pra gente como que é essa vida de acompanhante terapêutica. Tá bem. Bom, vou começar me apresentando, né? Eu sou a Leane, eu sou psicóloga e tenho formação em acompanhamento terapêutico pelo Lugar de Encontro. Eu comecei a minha rotina de acompanhamento terapêutico, ainda estava na graduação, né? Eu comecei lá no 8º semestre da faculdade, na verdade, que foi quando eu comecei a fazer o curso, né? Ali, quando a gente está naquele pique da graduação, a gente quer fazer curso. Aí, nisso, eu fazia já alguns cursos, aí eu encontrei o de acompanhamento terapêutico pela Mila, né? Que a gente formou juntas lá na faculdade. Então, comecei a fazer quando era lá no início, lá na Verse. É Verse, né? É Isso, Verse? Verse, isso. Eu comecei a fazer na primeira turma que tinha lá na Verse. Assim que eu fiz, eu comecei no primeiro módulo, já comecei a acompanhar pelo Lugar de Encontro, que foi assim que começou, né? A proposta já da primeira equipe que teve no Lugar de Encontro. Então, eu já faço parte desde lá do início mesmo, na primeira reunião, de quando a gente idealizou tudo isso. E de lá pra cá, terminei, né, a minha formação. Fiz os meus 4 módulos, né? Sempre tá acompanhando, ver se tem algo novo que me interessa também. E assim, gente, o acompanhamento terapêutico, ele tem um pilar muito significativo na minha vida, né? Em todos os sentidos, porque eu até falei hoje mais cedo com a Ingrid que eu penso que às vezes o acompanhamento terapêutico, ele se transforma até num modo de vida, né? Que a gente internaliza os nossos objetivos, os nossos princípios em relação ao acompanhamento terapêutico. Ah, tá, a Mila falou que a gente tá desde o encontro, desde o início, né? Como eu estava falando. Eu penso que isso transforma o nosso modo de vida pelos princípios que o acompanhamento terapêutico nos proporciona, né? No sentido de olhar um pouco para essa liberdade, olhar um pouco para essa autonomia, que por muitas vezes parece ser algo muito simbólico, e não é, né? É algo muito significativo na vida de alguém. Pode ser que
para você ou para mim, aquilo tem um peso um pouco menor devido à nossa rotina, à nossa realidade. Mas quando você entra na vida de uma outra pessoa, você vê o quão essencial, ou então o quão significativo aquilo é para aquela pessoa. E você ter a oportunidade de fazer parte daquilo, de construir aquilo com a pessoa, de ter essa liberdade de entrar, né? E ser aceito. Às vezes a gente constrói isso com algumas barreiras, mas faz parte, né? Da dificuldade ou dos desafios que o AT proporciona também. Deixa eu ver o que mais que eu penso, né? Em relação a isso. Eu acho que assim, que o mais significativo para mim mesmo é essa sensação, sabe? Do quão aberto é, né, o AT, a possibilidade dele. Que ele não se prende a paredes, portas, locais ideais. É aquilo que faz sentido para a pessoa. E é totalmente espontâneo, né? Algo que eu falo que mudou a minha vida também é essa espontaneidade. Saber que qualquer lugar é lugar, né? E que naquele lugar você consegue construir memórias afetivas. Eu digo isso tanto nos atendimentos, né? Quanto na vida pessoal. Você consegue perceber que debaixo de uma árvore, ou abraçar uma árvore, que para mim é um dos pontos mais significativos que tem de uma acompanhada minha, né? Que eu aprendi a abraçar árvores e sentir o significado disso, a energia que a natureza tem. Atualmente estou aprendendo a bordar com minha acompanhada. Então, e isso até eu falei em supervisão, né? Se mistura com o meu desejo, porque eu sempre quis bordar. Então, assim, a minha acompanhada me propor isso, eu levar e ela querer e trazer as linhas. Então vamos bordar. Torna um objetivo também para ela, que também é meu. E eu acho totalmente incrível. Então, eu penso que quando a gente trata dessa questão do que motiva, do que muda numa vida pessoal, né? Eu trago isso, uma questão mais espontânea, uma questão mais leve, da gente potencializar o simples, ver que aquilo faz total sentido e não se cobrar tanto, sabe? Tentar perceber que o que você faz já é algo e que aquilo pode ser suficiente para você naquele momento. Leane, Pensa assim. eu acho incrível, assim, você acompanha, depois você vai falar um pouquinho aí de tanto que você acompanha, depois já tem um monte de pergunta aqui, eu descobri agora que tem uma interrogaçãozinha aqui que tá bombando, viu? Então depois a gente vai responder essas perguntas. Mas, ó, eu vou perguntar isso para você muito em função desse comentário aqui, né? Quero muito poder fazer parte da equipe de AT, estou no penúltimo semestre de psicologia. Você já começou a atuar? Quando você começou a atuar, você ainda não estava formada, né, Leane? Não, Hoje eu já estava. eu comecei a atuar no meu 8º semestre da faculdade. Que foi justamente quando eu entrei no curso, comecei a fazer o curso, aí tive um contato maior, né, com esse conteúdo, porque a gente vê pouco na minha graduação, né? A gente vê pouquíssimo sobre acompanhamento terapêutico nas disciplinas. Na minha faculdade tinha só um curso um estágio supervisionado lá no final, que poucas pessoas são contempladas a ele, né? Porque tem vagas e tudo. Então, tendo a oportunidade de fazer o curso fora, eu abri para os outros estágios. Daí eu conheci a equipe, fui me dedicando um pouco em relação a isso, me adentrando também nos estudos, né, em relação, e consegui entrar. Mas é isso, foi por meio do curso, né? Eu acho que o que a gente recebe na faculdade é um pouco mais raso, né? E nem todas as graduações ofertam também. E é possível, eu acho muito incrível isso do acompanhamento terapêutico, porque é possível você começar a fazer esse acompanhamento antes de ter inclusive de ter uma graduação, e isso, para além do retorno financeiro, porque já tem perguntas sobre isso, para além do retorno financeiro, né, nessa fase da vida, eu acho que tem uma questão te ajuda na clínica, te ajuda em decidir o que você quer depois de formada, né? Não sei como é que foi para você, assim, você é psicóloga, mas para ser AT não precisa ser psicóloga, né? Mas como é que foi na sua experiência, assim? Sou psicóloga e depois que eu formei, me ajudou? Sem dúvidas, né? Acho que é justamente isso. Eu acho que o fato de ter conseguido, na verdade, começar a atuar antes de me formar
fez com que o meu primeiro contato profissional mesmo viesse do AT, porque eu atendia, mas atendia no estágio supervisionado da faculdade. Então é diferente, a responsabilidade é um pouco diferente, né? Apesar que a gente tem supervisão, né, fazendo acompanhamento terapêutico, mas é um pouco diferente, a gente tá ali para aprender na faculdade, né? No AT também, só que eu acho que isso potencializou no sentido geral, porque você tem uma visão do todo ali no consultório. Não que seja tão limitante, né? Mas ali no consultório, a gente se limita ao consultório, né? As nossas demandas de psicologia são um pouco diferentes. A gente se limita, inclusive a gente até indica o AT, né? Dentro do consultório para os nossos pacientes. Porque você vê outras possibilidades. Então, eu penso que o fato de ter tido contato com o acompanhamento terapêutico, ter começado a atender, né, como AT antes de me formar, fez com que eu direcionasse um pouco melhor os meus atendimentos, né? Direcionar no sentido de saber que aquela pessoa também tem uma vida com potencial para além do consultório, né? E que o AT pode proporcionar isso, né, junto com a pessoa. Então, eu penso que potencializou nesse sentido, na visão do todo, né? Eu consegui ter uma visão mais ampla por já estar, né, naquele cenário fora consultório. Liane, e você atende hoje, sim, fala um pouquinho da sua clínica, assim, vou começar a fazer as perguntas, né, porque aí você vai contando pra gente, mas você atende hoje, eu sei, né, mas conta para o pessoal, o que você atende, quais são as demandas, qual é o público que você mais atende, qual é o que você se identifica, né, tem uma demanda muito grande no acompanhamento terapêutico, para acompanhar crianças. Mas esse não é o único campo do acompanhamento terapêutico. Acompanha criança, gosta, como é que é o público que você tem acompanhado? Tá. Atualmente, eu acompanho 7 pessoas. Assim, no decorrer da minha semana, bem espaçadas, em horários bem divididos também. Eu acompanho várias demandas, na verdade, se parar para pensar aqui. Eu acompanho demandas relacionadas a questões profissionais, questões de trabalho, questão de organização, né? Que o AT ele entra com essa demanda também. Uma demanda de tentar estipular metas, fazer cronogramas, tentar organizar com o teu acompanhado uma forma de ter uma rotina um pouco mais saudável e menos... com a menor cobrança. Acho que é isso, né? Conseguir dividir de uma forma menos tensa, um pouco mais leve, e que com o acompanhamento terapêutico você consegue ter espaços para aquela organização direcionada para o trabalho e separar um pouco o espaço também para um lazer, para algo diferente, para algo que a pessoa queira fazer. Acompanham também demandas relacionadas a atividades mais laborais, aquela pessoa que tem uma dificuldade maior de sair de casa, que já não tem essa energia, né, por conta, enfim, de algum transtorno. Não necessariamente, né, como a gente já conversou também, não necessariamente um transtorno ele já diagnosticado, mas uma pessoa que tem um sofrimento, né, e que o AT ele pode estar ajudando isso, pode estar ajudando nesse sentido. Então, eu acompanho demandas específicas relacionadas a alguns transtornos, né, que delas surgem algumas demandas mais específicas, como algo relacionado ao trabalho, algo relacionado à pessoa que não tem essa facilidade de sair de casa, então a gente consegue explorar o território, explorar o que a gente tem aqui em Brasília, que tem vários lugares, vários pontos culturais que poucas pessoas conhecem, que poucas pessoas frequentam. Então, até ele consegue ampliar esse campo de visão, né? Deixa eu ver. Acompanham também algumas demandas de pessoas que saíram recente de alguma internação, de algum caso mais grave, né, mais crítico, e que está aí pouco a pouco tentando se reerguer no sentido de se readaptar, né, a esse mundo que é um pouco mais acelerado, que é um pouco mais conturbado. Então, até ele traz um pouco de calmaria, acredito, né, no sentido de vamos devagar, né, a gente não precisa abraçar o mundo ou subir na esteira ligada. A gente pode desligar, diminuir o ritmo e ir devagarzinho. Então, acompanho demandas nesse sentido. E também atendo criança. Acho que dentro da nossa equipe, né, eu me identifico. Dentro da psicologia, eu tenho especialização em atendimento infantil. Então, eu gosto de crianças e gosto de atender. Mas a demanda específica que eu pego
Ali eu ajudo um pouco em relação à alfabetização, de tentar reproduzir dentro do acompanhamento terapêutico alguns conteúdos que já são ofertados em outros atendimentos. E junto tentar ampliar a socialização daquela criança, né? De tentar ali, como se fala, tentar dar para ela alguns espaços que ela ainda não teve contato. Como, por exemplo, eu tenho uma criança que ela fica muito em casa, tem uma rotina muito regrada, enfim, por conta das demandas e questões da rotina familiar. Então, os nossos encontros costumam ser em parques, a gente vai pro parque, leva bola, leva um giz, desenha lá o alfabeto, a gente tenta fazer de uma forma mais lúdica, mas tentando dar para ela um pouco de autonomia, né? Que ela, enfim, tá virando adolescente, então pouco a pouco as nossas atividades elas são adaptadas de acordo com a demanda que ela está trazendo. Então eu sigo um pouco do currículo da escola, o que a escola propõe, e eu tento adaptar a minha intervenção, né, o meu atendimento com aquilo que a escola está ofertando, para tentar falar na mesma língua. Mas existem várias demandas, né? Essa é só uma que eu pego. E eu tô lembrando de outra, que eu sei que você tem recebido, pelo menos eu te encaminhado muito, que é a pessoa idosa com transtorno Sim. neurocognitivo, né? Isso, é bem variado, na verdade, né? Eu gosto também de atender idosos, É atendo, verdade. no sentido de pegar uma demanda específica, um caso mais recente, né, que a gente está acompanhando. Que está com dificuldade de organização, tem uma questão de memória, então a gente tenta adaptar as atividades ali que estimulem a memória dela, atividades que tentem ressignificar aquilo que ela já viveu, para não estar naquela crise de desesperança, né? Então a gente tenta potencializar as relações que ela já teve, as memórias afetivas que ela já teve, tentar produzir novas memórias, tentar fazer com que ela tenha uma qualidade de vida. Então eu pego casos também de idosos que estão nesse movimento, né, de e agora? Né? Eu tô aposentada, tô nesse sofrimento, o que eu posso fazer? E o acompanhamento terapêutico, ele tenta ampliar isso, tentar dar uma ressignificação para aquilo que a pessoa já fazia, né? Ou então ampliar, que nem essa acompanhada específica, acredito que seja a mesma. Ir na padaria, para ela, é o auge, no sentido de ter essa independência, de conseguir ir lá e comprar o café da manhã dela, ir lá e comprar o pão que ela quer, porque normalmente ela sempre dependeu de alguém, né? Desde que ela entrou nesse movimento mais da terceira idade. Então, o acompanhamento terapêutico entra nisso também, de conseguir ir numa consulta sem auxílio, sabe? De ir lá conversar com o médico, de conseguir falar o que incomoda de uma forma mais livre, de falar o que incomoda, o que não incomoda. E o acompanhamento terapêutico, ele influencia nisso também, sabe? De dar essa liberdade estando ali próximo. Precisou de mim? Vamos fazer. Quer fazer alguma coisa? Vamos fazer, vamos tentar adaptar. Não quer fazer nada? Ok também, vou ficar aqui contigo sem fazer nada. Depois a gente tenta ressignificar e ver o que você quer fazer. Algo ela quer. Então, assim, esse caso em específico, né, Ingrid, bem difícil de vinculação, porque é uma pessoa que tem, né, uma perca, assim, de memória mais acentuada, uma questão cognitiva. Então, até foi chegando de mansinho ali, tentando conquistar o espaço. Até que hoje em dia, ela me liga, assim, eu falei pra gente, focar. Falar que fulano pegou Covid, ou então fulano não sei o que lá, ou então o médico falou que foi muito legal ela ter ido comigo. Então, eu acho muito legal. Porque pega essa independência também, né? Ela pega o celular dela, tem o meu número, ela liga para conversar comigo sem pedir o auxílio de ninguém, né? E tudo isso começou ensinando ali para ela como é que mexia no celular, ó. Aqui você só desliza, que você clicar na minha fotinha, já tem aqui esse símbolo do telefone, é só clicar. Então, assim, eu pego muito... Autonomia. Exatamente. Que incrível. Eu fico pensando assim, quanto que esse seu manejo, ele é em função de tudo que você vem aprendendo no fazer, né? Na prática, né? Para além da formação, né? Também. Claro que a formação é muito importante, tem muitas perguntas em relação à formação, daqui a pouco eu falo, mas eu acho que, assim, começar, né, Eliane, assim, como é que foi isso para você, assim? É isso que a gente estava falando, começar e se colocar à disposição da prática mesmo, é o que é importante. E
o que você vai fazendo junto com essa prática. Supervisão, né? Conta aí o que você faz, né? Supervisão, porque não é só assim, tô lá, beleza, fiz a formação, vou acompanhar, e aí? Bom, vou tentar responder desde o início, né? Assim, vou começar com o meu primeiro atendimento lá no meu oitavo semestre. Foi bem desafiador, né? Eu estava no início do curso, então assim, eu tinha a minha carga teórica da faculdade, mas ali sobre a T eu estava no início, né? Então assim, foi muito desafiador, porque você tá na casa da pessoa, você tá no espaço que é dela, entende? Então, até nesse atendimento que a gente estava comentando, o geriatra falou algo que me marca muito, porque a gente acompanha nas consultas também, né, quando necessário. Ele fala assim, a gente tem que entender que quando a gente entra nesse espaço que não é nosso, é a gente que se adapta à rotina do outro, e não o outro se adapta à sua. Então, isso significa você abrir mão de algumas coisas, né? Naquele espaço de respeito mesmo. A gente tem que respeitar o espaço que é do outro. Então, assim, foi muito desafiador nesse sentido, de entender que eu tive uma liberdade de adentrar ali naquele espaço e que aquilo tem uma função terapêutica. É claro, as minhas questões elas devem ser pontuadas de uma forma assertiva e construída, de acordo com o meu vínculo, né, com o meu acompanhado, mas é bem desafiador você estar no espaço que não é tão familiar para você, mas que você está ali em prol do outro, em prol de entender a dificuldade do outro. E aí já entrando no que eu faço, né? E a nossa supervisão, eu faço supervisão toda semana também, ela nos reforça nesse sentido, de também olhar para o nosso interior, para a nossa singularidade, que a gente também tem questões, né? E olhar para o teu acompanhado como uma pessoa que também tem questões. E que nem sempre, né, vão bater tão exatamente, mas que isso pode ser construído, assim como as demandas são construídas. Então, as tuas intervenções também podem ser construídas. E dentro disso, acho que é importante falar, né? A gente faz análise, terapia pessoal, a gente tem que tratar nossas questões também, porque pode ser que toque em algo que é mais seu do que dele, e que você tem que trabalhar isso dentro daquele espaço que é seu. Então, acho que é algo bem recomendado, né? Para além da formação, que é essencial, a gente fazer supervisão, discutir os casos, porque quando você discute ali na supervisão, que normalmente é em grupo, né? Você consegue pegar a visão do outro acompanhado, que você nem tinha pensado. Outro acompanhante, perdão, né? Que você nem tinha pensado. Você tá ali tão submersa no caso, que às vezes você precisa que alguém te puxe e fale, ei, ó, eu acho que você pode ir por aqui, né? Acho que aí você tá indo não tá muito legal. Então, a supervisão é muito necessária, porque ela faz você reavaliar, você rever, você repensar, você validar também uma intervenção que foi maravilhosa. Estava conversando na minha última supervisão, né? Gente, tô cansada de trazer meus pepinos, vou trazer as coisas boas. Aí foi quando eu falei, consegui ir pro consulta, foi muito legal, o médico não sei o que lá. Então, a nossa supervisão, para além de uma construção, né, dos desafios, das dificuldades, também tá ali para validar os seus acertos, né, as suas intervenções que são legais, que foram legais para aquele caso específico. E tem reunião de equipe para discutir também, né? É bem necessário. Eu falo que são 2 supervisões na semana, porque tem reunião de equipe que vira supervisão. E a gente começa... tá falando... Pode falar. Pode falar. Não, você está falando dessa... Eu acho que eu tenho chamado isso assim, de fazer parte de uma comunidade. Aqui, claro, a gente faz um trabalho, uma empresa, vocês são parceiros dessa empresa, né? Enfim... Mas é muito importante ter essa rede, né, Liane, de troca. Imagina fazer isso que você está contando, o seu dia a dia solitária, carreira solo. Já pensou sobre isso? Nem tem como. Não tem como. Mas um grupo de apoio, né? Não. Não tem como. Tem as nossas reuniões, são bem necessárias, porque a gente, além de trabalhar questões mais voltadas de empresa mesmo, né, que toda reunião de equipe tem, também a gente trabalha algumas angústias, algumas demandas que ao você ouvir, você nem precisa necessariamente, né, estar dentro daquela conversa com o assunto, mas o fato de você ouvir, você consegue responder queixas que você nem relatou ainda na reunião. Então, eu penso que a reunião é essencial para conversar, para trocar, para falar também dessas questões de intervenções que estão legais, porque pode ser que a minha intervenção, que eu estou dando feedback positivo, sirva também para um caso, uma dificuldade que você tenha no seu.
Então, as reuniões são bem necessárias e as supervisões mais ainda. Que ali você avalia e você fala, ai, realmente, acho que eu poderia ter tido uma outra atitude naquele momento. Nisso eu vou reavaliar. Também você levar o PTS, que é o Projeto Terapêutico Singular, ali do teu acompanhado, na supervisão, para tentar construir as demandas e construir as tuas intervenções em cima dos objetivos do teu acompanhado. Então, é essencial, você trabalhar sozinho não tem como. Não dá, gente. Vocês estão assistindo aí, já sabem, né? Ó, vamos para as perguntas, Leane, que o pessoal colocou aqui, ó. Vamos voltar aí para a questão da criança, tem uma pessoa perguntando, no atendimento com a criança, você tem a responsabilidade, caso aconteça alguma coisa na rua, acho que é uma coisa de contrato, né, Leane? Que é importante, assim, contratar com a família quais são suas responsabilidades, essa coisa. Eu até falei um pouquinho essa semana com o pessoal, está gravado nas aulas, nas lives, sobre essa dimensão do contrato. Mas como é para você? Conta aí pro pessoal. Tá, assim, primeiro, quando a gente vai pegar um caso, né, de criança, a gente faz uma reunião com os pais, que a gente precisa acolher também algumas demandas que, por vezes, não sempre, né, são mais deles. Então, é necessário a gente fazer uma reunião para tentar acolher. E quando você faz a reunião, você faz alguns acordos contratuais, né, tanto no físico quanto ali no verbal mesmo, como, por exemplo, eu tenho uma missão aí de levar minha paciente para um shopping, minha acompanhada, né? E é assim, ela nunca foi para o shopping sem alguém da família. Então, o que é que eu vou fazer? Antes de sair para o shopping, eu vou sentar com essa família, com esses pais, e vou conversar com eles sobre o que pode acontecer, né? E assim, eu também converso em acompanhada, no sentido de tentar fazer esses acordos com ela também, porque ela também faz parte disso. Na verdade, ela é a principal interessada. Então, a ideia de ir pro shopping foi construída com ela. Ah, então, ok, a gente vai pro shopping, o que a gente vai fazer no shopping? Então, eu tento montar com ela já uma estrutura do que a gente vai fazer no shopping. A gente vai sair de casa, vai fazer isso, 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 e vai voltar, não é? Então, eu tento fazer os meus acordos com ela e os acordos com a família. Agora, tipo, questões financeiras, questões que a gente não controla, que não depende... Vou começar pelas financeiras, né? Normalmente é um acordo com a família. Então, pode ser que essa família já me deu o aval ali. Ah, se tiver algum custo, a gente pode fazer o gasto ali. Eu tenho um ressarcimento com essa família já acordado anterior ao encontro. Agora, questões que eu não controlo, eu tenho que tentar mediar ali com a minha acompanhada, porque vai estar eu e ela. Então, acredito E deixar que claro, né, Leane? Deixar claro para essa família que quando você sai de casa, que a vida vivida, ela tem questões e que você não consegue, de fato, controlar todas elas. Eu posso dar até um exemplo. Eu vou dar um exemplo que eu vivi, né? Eu fui com a minha acompanhada para o parque e normalmente a gente leva os brinquedos, né? A gente conta ali, que a gente trabalha numerais também. Vamos bonecas, botamos na bolsinha e vamos pro parque. Será que ela travou? Ah, voltou. Ah, tá. Mas deu pra... Acho que eu tava conseguindo falar. Nos numerais. Isso. Aí a gente trabalha os numerais, pega as bonecas, bota na bolsa e vamos nós duas pro carro, botamos uma música ali que ela gosta e vamos pro parque. Quando a gente chegou no parque, a gente montou ali, formamos nosso pano, colocamos brinquedos e lá fomos fazer as atividades que tínhamos acordado antes de ir, que iríamos fazer. Que a gente ia fazer um circuito, que ia fazer umas brincadeiras e tudo mais. No meio da atividade, ela se encantou lá com tipo um outro parque de exercício que era do outro lado, bem distante. E ela nem olhou pra trás, só foi. E tava tudo ali no chão. O que eu ia fazer? Eu tinha que ir com ela, né? Então, deixei as coisas ali, peguei o que era mais importante e fui atrás dela. Falei, olha, deixei, né? Com a minha companhia, fui lá onde ela queria ir, conversamos lá e pontuei com ela, olha, as nossas coisas ficaram lá e ficaram sozinhas. Acho que a gente tem que voltar para pegar. Se a gente for ficar deste lado, a gente tem que levar as nossas coisas. Por quê? Porque alguém pode levar. É perigoso também você sair sozinha. Você não acha que a gente tem que sair juntas? Então, acho que tudo é construção. Eu tenho um vínculo suficiente com a minha acompanhada para explicar para ela o que deu certo, o que não, por que deu, e o que a gente tem que fazer de agora em diante. E assim, foi uma situação que eu não controlei, a gente foi pra muito longe, as coisas ficaram sozinhas lá. E eu lá com a cabeça, meu Deus, vou levar vocês. Vou levar as bonecas dele agora. Vou perder tudo, vou roubar.
E eu nem conhecia lá o parque, porque é em outra cidade, né, da que eu moro, eu nem conhecia. Caramba, ok, vamos lá. Fui, sentei com ela lá onde ela queria sentar, conversei com ela e falei, olha, a gente não pode fazer isso. Então vamos fazer um acordo? Sempre que a gente quiser ir para outro lugar, vamos pegar primeiro as nossas coisas, depois a gente sai? Perfeito, ela entendeu, brincou onde queria, voltou comigo, pegamos as coisas e voltamos para onde ela queria ficar. Eu acho que isso que a gente não controla também tem um espaço terapêutico de você construir. Talvez ela não tenha passado por isso antes. Talvez ela não tivesse essa criticidade de que, poxa, alguém pode pegar nessas coisas, né? Então, Uhum. acho que eu construí com ela essa ideia. Não, a gente não pode fazer isso, é perigoso. O que tá comigo, vai comigo. Quando eu chegar lá onde eu quero ir, eu volto no cantinho e vou pro parque. Vou brincar no escorregador, onde você quiser brincar. Mas eu tenho responsabilidade com as minhas coisas. E era algo que eu não previa, né? E que, assim, na hora me deixou nervosa. Mas a gente resolveu, a gente conversou, a gente construiu. Não tinha sido acordado antes porque a gente não previu que isso ia acontecer, né? E não tem como prever. Então, acho que tudo Mas é você questão de. prevê essa imprevisibilidade, isso é importante, porque se tivessem Sim. roubado, é importante antes dizer, conversar com essa família, dizer, olha, Uhum. se ocorrer um furto, de repente acontece pode acontecer, gente, um Sim. acidente. Imagina, você sai de casa, você tá, né? Tem possibilidade de às vezes acontecer alguma coisa, raríssimo acontecer, menos Uhum. acontece do que acontece, né, Leandro? Você está falando de repente de um exemplo, mas é É. importante ter clareza, assim, que isso está no contrato terapêutico, né? No contrato de Exatamente. fazer uma segurança com Uhum. esse acompanhado e com essa família. Exatamente, porque somos pessoas, né? E assim, a gente tem que contar que pode ser que aconteça algo. E se acontecer, a gente tem que tentar mediar de uma forma mais saudável e assertiva, né? Porque várias coisas Uhum. acontecem no nosso dia a dia que a gente não controla. E a gente sabe que pode acontecer, estamos sujeitos a isso. Então, quando você vai atender uma criança, você conversa sobre essa impossibilidade, né? Você conversa sobre essas possibilidades e tenta, eu acredito muito no vínculo, sabe? Pelo menos nas minhas situações em particular, quando acontece, eu acredito muito no vínculo, de uma construção, de você conversar, de você conseguir, mesmo se acontecer, que a gente consiga mediar, né? E entender por que que aconteceu. Leane, tem mais perguntas. Ó, você consegue ter uma renda boa com a T? Sim, gente. Olha o Sempre sorriso. difícil, né, Leane, responder essa pergunta. Bom, tá aqui, eu tenho que falar. Ah, consegue, gente, demais. Né? Tudo é baseado também na tua dedicação, nas horas que você disponibiliza, de como você disponibiliza isso. Eu, como psicóloga, posso dizer que consigo tirar metade, metade, eu acho, sabe? Então, assim, dá pra você tirar uma renda muito boa, assim. Mas é claro, tudo depende da tua dedicação, né, do teu esforço, do tanto que você disponibiliza para esse atendimento. Fora que também tem o desejo de estar lá, né? Acho que se envolve. Até quando eu era mais nova, eu ficava pensando, gente, como é que funciona essa vida mais adulta, né, financeira? Como é que as pessoas calculam tanto que vai gastar? Como é que elas sabem o que que ela tem que fazer para receber bem? Aí eu comecei, quer saber? Eu vou fazer uma coisa que eu gosto e o meu retorno vai vindo, vai vindo, vai vindo. E quando veio, eu acho que eu recebo até melhor do que um dia eu pensei que receberia, sabe? Porque e nem é tão importante no sentido que é tão gostoso, é tão bom fazer que o retorno ele começa a ser um pouco menor. Consequência. É uma consequência de uma coisa boa que você faz. Por isso que eu falo da questão do modo de vida. Você leva isso como modo de vida. Acaba sendo o espontâneo também tá aí. É uma coisa que você faz porque você. É claro, é o nosso trabalho, né? Tem toda a questão profissional, toda a dedicação, toda a responsabilidade que tem que ter em volta disso, como qualquer trabalho exige da gente. Mas eu digo que é tão prazeroso você ser o acompanhante terapêutico, você ser a pessoa que está ali, né, nesse contato mais próximo, que o que você recebe é consequência do teu trabalho. Então a gente já pensa, né? Se eu faço algo bem feito, a minha consequência, eu vou colher bons frutos se eu estou plantando. Ó, beleza, acho que tem a ver, vamos tentar abarcar as mensagens que tem aqui, ó, agora nos comentários.
acima de quanto podemos cobrar a uma T, acho que eu entendi, a um acompanhamento terapêutico, né? Por um acompanhamento terapêutico. Eita, essa é uma pergunta assim, interessante, mas isso eu sempre penso que precificar, gente, é uma coisa que a gente aprende, está diretamente relacionado com o quanto que você se dedica e o quanto que você tem segurança com o que você está ofertando. Então, eu acho que eu posso até responder, a Liane pode dar a resposta aí de quanto que ela se sente, né? Bem com o que ela recebe, né? Mas a gente sempre tenta cobrar das pessoas no lugar de encontro aquilo que a gente acha que vai ofertar. Então, a gente oferta um serviço de muita qualidade, então a gente se sente muito à vontade de cobrar um valor justo, um valor que esteja diretamente relacionado com essa entrega que a gente faz. Então, os nossos ATs, eles se dedicam a fazer supervisão toda semana, os nossos ATs se dedicam a fazer um acompanhamento, uma reunião de equipe toda semana. Eles estão em análise pessoal, fazem psicoterapia, isso tudo custa dinheiro. Né? E aí não dá para o AT cobrar R$10, né, Leane? Que às vezes o convênio paga. Eu vi essa semana convênio de psicologia pagando R$10, R$15. Isso não existe, né? Então, enfim, aí como é que você se sente, Leane, assim, com o retorno, né? Isso varia também, né, Leane? Mas como é que é para você? Eu penso que a questão do retorno é realmente o retorno da tua qualificação, de que você dedica, né? Eu sempre gosto de pensar, não é o que cobra, mas o que vale. Então, assim, acho que vale, né? Se você sabe do teu potencial, sabe quanto você se dedica para isso, você sabe quanto vale o seu atendimento. Mas os valores, eles são muito variados também, porque são construídos, né? A gente tem uma proposta inicial e isso é construído de acordo com a necessidade de cada um. E tem aquilo que você consegue sustentar e aquilo que você não consegue. Então, eu acho que é bem variado e também sabe do nosso potencial e o quanto que vale o nosso atendimento. Então, Isso é muito variado. Importante, gente. Isso é tão importante porque essa pergunta me chama a atenção. Quando a gente, presta atenção, quando a gente tem dúvidas sobre quanto cobrar, é porque você tem dúvida também sobre o que você está ofertando. Porque a gente aqui não tem dúvida nenhuma sobre o que cobrar. E aí as pessoas vão trazer a sua realidade, as suas realidades, e a gente vai conversar em torno disso. Às vezes é uma intervenção em crise. Imagina, essa pessoa precisa de acompanhamento terapêutico todos os dias, 12 horas por dia. Não dá para ela pagar a hora R$180, R$200. Então, isso vai diminuir. A ideia é que a gente confia tanto no nosso trabalho que a gente oferta um serviço, diminui a hora, com essa perspectiva de ampliação depois, diminuir a hora e manutenção do acompanhamento terapêutico. Exatamente. A gente tem casos, né? Muitos casos, assim, que começa com intervenção em crise, começa com valor, porque são muitas horas semanais, então, a gente sabe que é oneroso, né? Se botar um valor absurdo, as pessoas não conseguiriam custear, mas justamente potencializando que essa pessoa, de acordo com a melhora dela, de acordo com a adesão ao acompanhamento terapêutico, esse horário possa ser diminuído e essa hora ela vai aumentar de valor, né? Então, acho que é tudo muito relativo, é tudo muito construído. Acho que o ateliê é bem construção, sabe? Essa clínica em movimento que é construída. Ela é construída dentro das nossas qualificações e também dentro da possibilidade daquilo que é procurado. Tendo sempre como viés que você sabe o que você oferta, você sabe o teu valor. Então, não é quanto você paga, mas quanto que vale esse atendimento, sabe? Perfeito. Os materiais, Leane, o que usamos, é nosso mesmo? Os materiais que se usam no acompanhamento terapêutico? Durante os atendimentos? Acho que foi essa a questão. Entendi assim. Bom, vou responder durante os atendimentos, né? Normalmente são os nossos acompanhados, eles ofertam pra gente, no sentido, vou dar um exemplo, eu atendo a criança. Os materiais, é claro, eu tenho jogos porque eu sempre tive jogos, então eu oferto os meus jogos para os meus pacientes porque faz parte da minha realidade. Então eu tenho jogo didático que dá para jogar, jogo divertido que meus acompanhados gostam, mas eles também têm. Então acho que é uma troca, sabe? Eu não necessariamente tenho que ter a minha malinha pronta para fazer aquele atendimento. Eu construo com o meu acompanhado, como por exemplo do cada um, né? Com cada imagina, não tem como. Eu tenho uma que eu bordo com ela. Aí eu sou cruazíssima nisso, tô aprendendo agora.
Então, normalmente ela tem o material, é claro, eu vou investir porque eu quero aprender a bordar. Até falei que o meu desejo se misturou ali com o dela e eu quero bordar e agora virou algo pessoal, quero bordar. Mas o material inicial é dela. Ela tem um companheiro que ela adora jogos. Ela tem vários jogos, tem jogos dela. Essa minha paciente específica, ela tem. Essa que é a criança, né? Ela tem um armário, assim, cheio de jogos didáticos. Então a gente utiliza os materiais que são dela. Então, normalmente. E se não tem, a gente constrói. Vamos fazer juntas aqui o nosso dominó. Vamos criar, vamos fazer o nosso cronograma, comprar uma cartolina ali junto, a gente cria. Quer fazer o, sei lá, um jogo da memória? Vamos fazer no jogo da memória. Então, acho que tudo isso é construído. E não tem como ter um material padrão, porque as demandas não são iguais. Então, não tem como eu usar com É, todo mundo o mesmo material. é isso, muito bom isso. De diferenciar, né? De saber que o acompanhamento terapêutico, ele é no cotidiano, ele é de entender a existência, a vida de cada um ali, né? Ó, quero muito poder fazer parte da equipe de AT, estou no penúltimo semestre de psicologia. Diga alguma coisa para a Mari, eu acho. Ai, caiu aqui. Ah, eu acho assim, que para conseguir acompanhar, a gente tem que tentar fazer um investimento em relação ao curso mesmo, né, que exige da gente, a gente tem que fazer uma questão de conhecimento mesmo, né? E eu sempre penso, quando a gente se abre para os estudos, a gente abre outras oportunidades também, sabe? Não é só a questão do conhecimento, é uma questão de contato, de rede, nossa, a gente amplia muito no contato. E eu penso que o principal também é o desejo, a gente querer acompanhar, desejar, querer estar naquele ambiente. E quando a gente deseja, a gente tenta investir na gente, né? Então eu diria pra gente fazer um curso, né? Investir também nesse desejo e tentar, pouco a pouco, tentar se inserir nesse mercado, né, Ingrid? É. Eu penso Um que a exemplo. formação ela te ensina, né, a fazer esse movimento, a ir lá, a conhecer o mercado. É um processo, né? Exatamente. É, porque Ó, assim, pode falar. não, pode falar você. Assim, eu só ia concluir assim que quando a gente faz o curso, eu digo dessa questão de rede, porque dentro da área da saúde, não são, né, muitos profissionais que conhecem. A gente pode estar levando e ofertando, tendo esse conhecimento, sabendo dessa possibilidade de cuidado, você pode dar uma possibilidade de atendimento para uma pessoa que está precisando. Então, a formação, ela não é só para essa questão, curricular, eu tenho um curso. Não, é porque ele te direciona, né, no que você tem que fazer. Pode ser que dentro de um consultório mesmo, ou enfim, aonde trabalha, no hospital, numa clínica, enfim, as pessoas não conheçam. E você tendo essa experiência, você tendo esse conhecimento, você consegue ofertá-lo com propriedade, né? E assim, quando você domina aquilo, você consegue explicar para a pessoa a importância daquilo. Eu acho que isso aí se relaciona muito com essa outra questão da Renata, que é o curso de AT dura quanto tempo, né? Só após o curso é que se pode atuar como AT. Gente, é aquela história, não é obrigado, mas deve. Né? Eu penso assim, a gente tem visto muita experiência de pessoas que fazem, se colocam enquanto acompanhante terapêutico, e você pode, né? Não tem nada que regulamente isso, mas você vai ter um percurso muito complexo, porque as pessoas estão sendo traumatizadas, as pessoas estão sendo. Eu fui em palestras, dei palestras essa semana que as pessoas falaram: olha, eu fui AT lá numa escola ou numa clínica que eu saí de lá arrasada, eu fiquei traumatizada, foi uma das experiências mais horríveis da minha vida, porque eu não. Por quê? Porque eu não sabia o que de fato um acompanhante terapêutico faz e poderia ter diminuído, né, esse sofrimento também, né? Eu acho que a formação, ela te pega na mão, assim, né? Ela vai te dizendo qual é o caminho que você tem que levar. Sobre essa coisa do tempo, o tempo depende muito de você, porque com uma formação, com a formação, você se colocando, como a Leane disse, ter desejo, né, Leane? Você pode começar a atuar e depois a formação ela é contínua, você vai tendo que continuar fazendo. Só para a Uhum. gente acelerar um pouquinho, para quem é iniciante, quer trabalhar com AT, fazer o curso pode ajudar?
Já respondeu Já anteriormente. respondeu. Já respondeu. Boa tarde, gostaria de saber se uma T pode fazer a higienização da criança na escola. Quer responder essa, Liane? Bom, acredito que não seja bem uma demanda de acompanhamento terapêutico, sabe? A gente está ali para uma outra possibilidade, para uma outra potência. Acredito que dentro da escola ela já deve ofertar, na verdade, uma pessoa que cuide disso, né? É que nem a gente pensa em pessoas de terceira idade. A gente tem um cuidador que vai cuidar dessas questões mais específicas, que é a função dele, e o acompanhante terapêutico que tem uma outra função, que está ali para potencializar a autonomia e outras demandas que venham a surgir. Mas essa não se encaixa bem como uma demanda de acompanhamento terapêutico. Perfeito, Liana. Acho que é entender até por que que existe essa demanda para vocês. Se tem uma formação, você vai saber fazer essa resposta que a Liane fez agora, que eu fico assim super orgulhosa, né, da gente estar sabendo mesmo se colocar enquanto acompanhante terapêutico, porque às vezes, gente, se a pessoa às vezes está ali, precisa da sua ajuda para chegar a algum lugar, precisa da sua ajuda para fazer uma higiene pessoal, ou fazer um café e tudo, você tá junto, mas não é para fazer para a pessoa e não é para fazer qualquer demanda. O acompanhamento terapêutico é para fazer Exatamente. inserção social, né? Não é para pronto, entrou um AT, ele é o monitor, ele é o assistente, e é isso que as pessoas têm feito em torno desse trabalho do acompanhamento terapêutico, né? Tem Uhum. um sucateamento mesmo, que eu penso que sem a formação as pessoas vão se colocando à disposição disso, assim, né? Eu fico vendo, falo, nossa, mas por que você Sim. aceitou? Ah, porque eu não sabia muito bem se eu tinha ou não tinha que É. fazer. Eu falei, bom, então, É, eu fico até pensando assim, né? Existem algumas demandas que surgem que são construídas em projeto. Vou dar um exemplo. Poxa, eu tô com a minha paciente ali, ela é criança, a gente está trabalhando essas questões de cuidados. Eu não faço com ela, eu não faço por ela, eu faço com ela, né? No sentido de ensinar, de auxiliar. Vou dar um exemplo. Ah, eu passo o dia todo na casa do meu acompanhado, tá em crise, eu vou ser a pessoa fazer comida. Não, né? Não é necessariamente. Mas se for um projeto nosso, vamos fazer uma cozinha terapêutica, algo mais pontual, vamos fazer aqui uma comida que te lembra, que te traz memórias afetivas, que é algo legal para você fazer, que você tem o desejo de fazer, e vamos fazer juntas, aí é outra coisa, né? Agora, assim, a minha demanda, não é minha demanda. Eu posso construir isso como uma intervenção pontual, se for o desejo, estiver em projeto, né? Porque senão, uhum, Ingrid falou, isso se perde, se bagunça, eu até vira multifunções. E não é assim que funciona, né? A gente tem demandas específicas, a gente tem um projeto, a gente tem uma ferramenta que é utilizada justamente para direcionar o nosso atendimento. E a gente não pode deixar que isso se perca. uhum. É exatamente isso. Ó, eu sou estudante de pedagogia, quero entrar nessa área de AT, mas aqui não sei como cobrar depois que fazer esse curso, já que tem o curso de aba, por isso fiz a pergunta. Mas informação você aprende tudo, você aprende, fica tranquilo. E eu acho que é uma troca, gente. Vocês vão entendendo como fazer isso e ficando segura para cobrar no seu estado, né? Essa não é uma questão. Assim, a maior das questões. É uma questão, mas não é a maior das questões. Porque eu penso que a maior das questões é a segurança de saber falar o que é o AT, de saber lidar no dia a dia, de manejar clinicamente, né? Uhum. Eita, a Mila, estamos com o processo seletivo aberto, inclusive. Verdade. Mas a gente preza por contratar as pessoas que fazem a formação com a gente, né? Você ia dizer, te Uhum. cortei, Liane. Ah, não, Você ia ia falar. reforçar o que a gente conversou em relação ao valor, né? Você sabe o seu valor e o que você investiu para estar onde está, para conseguir estruturar esse valor. Acho que na medida que for fazendo a formação, que for ter contato com isso, você vai chegar a uma conclusão do quanto deve cobrar. Uhum, exatamente. Tem uma pergunta aqui, ó, que é ah, referente a jaleco. Ele é usado ou não? Eu não uso. Eu, Leane, não uso. Jamais, assim, eu não sei qual contexto vocês viram, né, Leane, essa questão de jaleco, talvez na escola que se usa Ah, jaleco no ambiente, mas eu prezo por
Eu acho que o AT ele tem essa ideia de liberdade, gente, de conexão por quem você é, pela roupa que você usa, pelo seu cheiro, né? Não dá para você colocar no bolo, né? Fazer essa construção dessa maneira muito, né, menos customizada, muito automática. Então, eu acho que não faz muito sentido usar jaleco no caso do acompanhamento terapêutico. É só a gente tentar pensar. Nossos atendimentos, eles são realmente mais... É movimento, a gente se movimenta. A gente está em vários lugares diferentes, né? Em diversos atendimentos. Imagina como nosso acompanhado se sentiria se a pessoa que está do lado dele ali o tempo todo de jaleco. Sabe? Acho que ele seria mais uma forma de estereotipar ele, sabe? De mostrar que ele tá ali em atendimento. E às vezes nem parece. Eu já vi uma pessoa, eu tava no shopping ali numa loja aleatória, e eu vi uma pessoa com acompanhante terapêutico. Eu achei o máximo, não parecia. Eu me toquei que era porque pelo conteúdo assim da conversa, mas não parecia. Então acho que é essa se misturar, né? Você está com a pessoa ali de uma forma mais completa, sem você botar ali um estigma, sabe? E querendo ou não, isso potencializaria, né? Pra já mostrar ali, ele tá em atendimento. E como nosso acompanhado se sentiria nisso? Seria uma forma de exclusão, talvez, até. Mas enfim, já tô sendo um pouco radical. Não, mas é por aí mesmo. Bom, Mari, não tem problema nenhum, você tem que perguntar mesmo, tá? As lives são para isso, né? Mas a gente é o que a gente tem pensado aqui, né? Tá construindo junto com você. Essa pergunta não tinha vindo até agora, mas é bem importante isso que você está trazendo, né? Porque uma colega da faculdade usa com os assistidos dela. Desculpa por tantas perguntas, não tem problema nenhum. Bom, primeiro que você já traz tudo, já traz a resposta aí, assistidos, né? Não são acompanhados. Então, se ela não é uma acompanhante terapêutica, ela não está pensando criticamente. Eu estou falando assim, eu não conheço essa pessoa, tá, gente? Eu não estou fazendo uma crítica a essa pessoa, mas ela talvez não esteja pensando criticamente sobre esse fazer, sobre esse colocar o jaleco. E no acompanhamento terapêutico, a gente sempre pensa criticamente sobre tudo que a gente faz, né? Essa é a beleza da clínica, do AT. Né? Gente, eu acho que é isso. Eu prometi para a Leane que seria 30 minutos. Né, Leane? Prometeu. Mas, Leane, eu não estou cumprindo muito assim, Mas tá tudo bem, eu me programei pra talvez ser 1 hora, porque da última vez foi 1 hora também. Eu falei, 30 minutos, acho que não vai dar não, mas tá bom. Ó, muito obrigada. Acho que foi ó, tanto de coisa aí que você vê que as pessoas querem saber, né? Agradeço demais você. O que você tem aí a falar, assim? Queria, de repente, terminar assim. O que mudou a sua vida sendo AT? A gente pode fechar assim. Gente, eu acho que eu vou repetir lá do início, quem tá aí, né? Tá acompanhando desde o início. É justamente essa questão de validar o que é espontâneo, validar o que é simples, validar aquilo que tem significado. Que por vezes, eu acho assim, né? Você tem um desejo, tem uma vontade, ou tem um pensamento que quando você externaliza, ele parece um pouco pequeno, né? Não parece ser tão validado. Então, eu penso que o acompanhamento terapêutico muda nesse sentido, de você validar aquilo que pode ser que os outros digam que é pequeno, mas para você não é. Então, você consegue pensar isso com seus acompanhados, que aquilo que ele traz é significativo, porque se não fosse, ele nem traria, entende? Ele nem levaria, ele nem colocaria isso para fora. Então, eu penso que muda nessa questão, né, de modo de vida, muda nessa questão de como você enxerga o simples, de como você valida o outro. O outro é uma pessoa que merece ser validada. Ele não merece ser taxado, ou rotulado, ou menosprezado, né? Aquilo que ele traz para você, se ele traz, é porque tem significado. Então, acho que isso muda, né? A partir do momento que você tem esse contato e você vê o quanto que isso muda a vida do outro, você consegue ver isso dentro de casa, com seus amigos, com seus colegas. Você consegue ver o outro como uma pessoa que precisa, sabe? No sentido de ser ouvida. E que alguém tem que ouvir. E é isso. Muito obrigada. Agradeço demais a sua participação. A gente está aí, né, nessa lida todos os dias no acompanhamento terapêutico aqui no Lugar de Encontro.
E só dizer para o pessoal que quem ainda não se inscreveu na jornada do AT, dia 5, 6 e 7 de julho, link na bio, estejam conosco. Laís aí, a gente que agradece. Laís, um beijo, gente. Obrigada, Leone. Beijo, Então a gente. gente fica aqui. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Bom resto de Obrigada. feriado. Você, bom fim de semana para vocês. Para você também. Beijo. Beijo. Tchau.